E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre cálculo de fórmula. Vamos entender quais são as principais fórmulas que nós temos e como transformar uma fórmula em outra. Então, vamos para a aula. E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre cálculos de fórmulas. Primeiro, vamos entender o que é uma fórmula. As fórmulas de uma substância podem ser representadas de várias maneiras. Nós temos, por exemplo, para a mesma substância metano, a sua fórmula molecular, a fórmula eletrônica, onde coloca os elétrons, a fórmula estrutural plana, a fórmula estrutural espacial, a fórmula percentual e também sua fórmula mínima. Vamos ver aqui os tipos de fórmulas que nós temos. Nós vamos trabalhar com a fórmula molecular ou bruta, a fórmula mínima ou empírica, a fórmula percentual ou centesimal em massa. Vamos ver aqui o primeiro tipo. Nós temos a fórmula molecular ou bruta, que nós chamamos de FM. A fórmula molecular ou bruta indica os elementos constituintes da molécula, a proporção máxima inteira entre os átomos dos elementos na fórmula da substância. Por exemplo, a glicose ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. Os elementos são carbono, hidrogênio e oxigênio. A proporção máxima que nós temos, 6 carbonos, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. Já na água, você vai encontrar na fórmula H2O o elemento hidrogênio e oxigênio, na proporção 2 para 1. São 2 hidrogênio para 1 oxigênio. Já o ácido sulfúrico, sua fórmula molecular, ele é o H2SO4. Nós temos o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Na proporção de 2, 1, 4. São 2 hidrogênio para 1 enxofre e 4 oxigênio. Vamos ver aqui agora os principais tipos de fórmula. Vamos agora ver a fórmula mínima ou o que nós chamamos de fórmula empírica. FM, viu, galera? FM minúsculo. A fórmula mínima ou empírica indica os elementos constituintes da molécula e a proporção mínima inteira entre os átomos dos elementos na forma da substância. Nós vamos ter aqui, por exemplo, a glicose. Sabemos muito bem que a fórmula molecular é C6H12O6. Observe que essa fórmula dá para a gente dividir ela por 6. E aí você vai ter carbono, 6 dividido por 6 vai dar 1. Hidrogênio, 12 dividido por 6 dá 2. O oxigênio você vai ter 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, os elementos que nós temos aqui são carbono, hidrogênio e oxigênio. Na proporção que nós temos aqui, é 1 carbono para 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Galera, vamos ver aqui a água oxigenada. Sua fórmula vai ser H2O2. Fórmula mínima, ele é o HO. Observe que essa fórmula dá para a gente dividir ela por 2, HO. Os elementos são hidrogênio e oxigênio. Proporção mínima inteira vai ser de 1 para 1. Agora preste atenção no ácido sulfúrico. Sua fórmula ele é H2SO4. Fórmula mínima também vai ser H2SO4. Observe que o enxofre só tem 1. Não dá para reduzir para o número inteiro. Os elementos são H, S e O. Proporção 2, 1 e 4. Vamos entender agora como conseguimos transformar a fórmula molecular em fórmula mínima. Observe que a massa da fórmula molecular vai ser igual à fórmula mínima vezes esse N. Lembrando que esse N vai ser sempre um número inteiro. Por exemplo, a glicose, sua fórmula molecular é C6H12O6. Se eu tiro a massa da fórmula molecular, você vai ter carbono 6, hidrogênio 12, oxigênio 6. 6 vezes 12 dá 72, 12 vezes 1 vai dar 12, 6 vezes 16 vai dar 96. Somando tudo, vai dar 180 U. Agora, a sua fórmula mínima. Vocês observaram que eu consigo dividir essa fórmula toda por 6. Então, eu vou ter carbono, que era 6, vai ficar 1. O hidrogênio, que era 12, vai ficar 2, dividido por 6. E o oxigênio, que era 6, também vai ficar 1. Vamos tirar aqui a massa da fórmula mínima. Carbono, 1 vezes 12 é 12. O hidrogênio, 12, 2 vezes 1 dá 2. O oxigênio, 1 vezes 16,
vai dar 16. Somando aqui o total, nós vamos ter 31. Para a gente achar esse número inteiro, a gente vai pegar o quê? A fórmula molecular é igual ao N vezes a fórmula mínima. 180 é igual a N vezes 30. Então, N vai ser 180 dividido por 30, que vai ser igual a 6, seu número inteiro. Vamos ver agora o que nós chamamos de fórmula percentual em massa ou composição centesimal. A fórmula percentual indica os constituintes da molécula e a porcentagem em massa de cada elemento para 100 gramas da substância. Por exemplo, o metano, a substância, ela tem a fórmula molecular CH4, carbono e hidrogênio. Observe que carbono ele tem 75% e hidrogênio tem 25%. Então, a gente vai ter carbono 75% e hidrogênio 25%. Vamos ver aqui a transformação da fórmula molecular em fórmula percentual. Por exemplo, o ácido sulfúrico, sua fórmula, ele é o H2SO4. Nós temos aqui o quê? Vamos tirar a massa da fórmula molecular. Hidrogênio são 2, enxofre 1 vezes 32, o oxigênio 4 vezes 16. Somando aqui vai dar 98U. Lembrando vocês que 98 gramas do ácido ele corresponde a 100%. Se eu quero achar a porcentagem do hidrogênio, eu faço o quê? A massa do hidrogênio é 2 gramas de hidrogênio, está para X% de hidrogênio. E aí eu vou ter 2 vezes 100 dividido por 98, que vai dar a porcentagem do hidrogênio, que é de 2,04%. Vamos ver aqui agora a do enxofre. Galera, eu tenho o quê? Que 98 gramas, que é a massa molecular do ácido sulfúrico, equivale a 100%, que é o todo. Como o enxofre participa com 32, eu vou ter 32 gramas de enxofre, equivale a Y% de enxofre. Y vai ser igual a 32 vezes 100 dividido por 98, que vai dar 32,65%. Como só falta o oxigênio, lembrando que quando você soma as porcentagens de todos, vai ter que dar 100%, e aí você vai ter. A porcentagem do oxigênio vai ser o quê? O 100%, que é o todo, menos a porcentagem do enxofre, que é 32,65, menos ainda a porcentagem do hidrogênio. Somando aqui, a gente vai dar, e diminuindo, vai dar 65,31. Então, a fórmula percentual, você vai ter hidrogênio, 2,04%, enxofre, 32,65% e o oxigênio, 65,31% que nós temos de cada um deles. Galera, vamos ver aqui a transformação da fórmula percentual em fórmula mínima. Imagine vocês que eu tenho um cianogênio, que ele tem carbono 46,2% e o nitrogênio 53,8%. E aqui a gente vai fazer o seguinte, para a gente poder achar a fórmula mínima. Vamos pegar a porcentagem de cada um deles e vamos fazer a divisão pela massa atômica. Então, eu vou pegar o 46,2 e dividir por 12 e o 53,8 eu vou dividir por 14, porque são as massas atômicas do carbono, que é 12, e do nitrogênio, que ele é 14. Os dois deram o mesmo valor, 3,85 aproximadamente. Vou dividir pelo menor valor, que é o mesmo, vai dar um de cada. Então, sua fórmula mínima vai ser CN. Carbono com 1 e nitrogênio também com 1. Vamos ver aqui agora a transformação da fórmula percentual em fórmula molecular. Para isso, ele vai te dar o quê? A fórmula percentual, carbono 60%, hidrogênio 4,44%, o oxigênio 35,56%. E ele dá também a massa molecular da substância, que é 360 gramas por mol. Nós vamos fazer o quê? Primeiro, os elementos da sua participação, nós temos aqui o carbono 60%, o hidrogênio 4,44%, o oxigênio 35,56%. Vou dividir pela massa atômica, o carbono 60 dividido por 12, porque a massa atômica do carbono é 12. Vou dividir o hidrogênio 4,44 dividido por 1, porque a massa atômica do hidrogênio é 1. E 35,56 vou dividir por 16, porque a massa atômica do oxigênio ele é 16, vai dar 2,22.
Observe que o menor valor é 2,22. Vou dividir cada um desses valores pelo seu respectivo, pelo seu menor valor para poder dar um número inteiro. Observe que 5 dividido por 2,22 dá 2,25. 4,44 dividido por 2,22 vai dar 2. 2,22 dividido por 2,22 dá 1. Nesse caso aqui, observe que nós não achamos o número inteiro. Então, eu tenho que procurar um número que, multiplicando por ele, vai dar um número inteiro. Então, eu poderia pegar esse 2,25 e multiplicar, por exemplo, por 4, que vai dar 9. 2 vezes 4 vai dar 8. 1 vezes 4 dá 4. Então, nesse caso, nós vamos ter a fórmula mínima do composto. Observe que carbono ele vai ter 9, hidrogênio ele vai ter 8 e o oxigênio ele vai ter 4. Tirando a massa da fórmula mínima, você vai ter carbono 9 vezes 12 dá 108, 8 vezes 1 dá 8, 4 vezes 16 vai dar 64. Somando aqui dá 180. Galera, vamos calcular aquele Nzinho para a gente multiplicar pela fórmula para poder achar a fórmula molecular. Eu vou pegar a massa molecular, a massa da fórmula molecular, que é 360, que ele deu na questão, e vou dividir pela massa da fórmula mínima que eu calculei aqui. 360 dividido por 180 vai dar 2. Então, eu vou pegar a fórmula e vou multiplicar ela por 2. Então, carbono vai ter 18, 9 vezes 2 dá 18. O hidrogênio, 8 vezes 2 dá 16. O oxigênio, 4 vezes 2 dá 8. Então, a fórmula molecular dele vai ser C18, H16 e oxigênio 8. Então, galera, é isso aí.